O homem que salvou bilhões e matou milhões. A história proibida do gênio mais controverso da humanidade. Imagine que você descubra que a pessoa responsável por alimentar metade da população mundial também criou a arma que matou milhões em campos de batalha. Impossível, certo? Pois essa pessoa existiu. E o nome dele, provavelmente, nunca foi mencionado na sua aula de história. Fritz Haber. Esse nome deveria estar em todos os livros, mas há um motivo pelo qual não está. E quando você descobrir o porquê, vai entender muito sobre como o mundo funciona hoje. Estamos em 1909. O planeta está à beira de uma catástrofe silenciosa. Não estamos falando de guerra, não ainda. Estamos falando de fome. Fome em escala global. Os cientistas da época sabiam, em poucas décadas, a Terra não conseguiria mais alimentar a humanidade. O solo estava esgotado. As plantações não cresciam mais como antes. E ninguém tinha resposta. Até que um químico alemão, judeu, brilhante e obcecado, trancou-se em seu laboratório com uma pergunta que parecia impossível. Como arrancar nitrogênio do ar e transformá-lo em fertilizante? Parece técnico demais, então deixa eu simplificar. Nitrogênio é o que faz as plantas crescerem. Sem ele, não há comida. E ele existe no ar, em abundância, mas completamente inacessível. É como ter ouro flutuando ao seu redor que você não consegue tocar. Centenas de cientistas tentaram resolver isso. Todos falharam. Fritz Haber não falhou. Ele criou um processo químico que literalmente arrancou nitrogênio do ar e transformou em adubo. Pela primeira vez na história, a humanidade poderia fabricar comida, não depender da sorte, da natureza, das estações. Fabricar. Hoje, metade de tudo que você come existe por causa dessa descoberta. Metade. Bilhões de pessoas vivas neste momento só estão aqui porque Fritz Haber resolveu um problema que parecia impossível. Ele ganhou o Nobel de Química, foi celebrado como um salvador. Um gênio que venceu a natureza. Mas aqui está o primeiro mistério. Por que um homem que salvou bilhões de vidas é praticamente apagado da história? Porque a mesma mente que criou vida também criou morte. Durante a Primeira Guerra Mundial, enquanto o mundo sangrava nas trincheiras, Fritz Haber teve outra ideia. Se ele conseguia manipular gases para criar fertilizantes, por que não criar algo diferente? Algo que pudesse ser usado contra os inimigos da Alemanha? E foi exatamente isso que ele fez. Haber se tornou o pai da guerra química. Ele pessoalmente supervisionou o primeiro ataque com gás cloro na Bélgica. Em 1915, milhares de soldados morreram sufocados, com os pulmões derretendo por dentro. Outros ficaram cegos. A guerra nunca mais foi a mesma. Agora pensa comigo. O mesmo homem. A mesma genialidade. Usada para salvar e para destruir. Como isso é possível? Aqui está a parte que ninguém te conta. Fritz Haber não via contradição. Para ele, ciência era ciência. Em tempos de paz, você alimenta seu povo. Em tempos de guerra, você protege seu país. Ele acreditava nisso, com cada fibra do seu ser. Ele era um patriota alemão, desesperado para provar seu valor em uma sociedade que o via como judeu primeiro e alemão depois. E ele pagou um preço que poucos conhecem. A esposa de Haber, Clara Immerwahr, também era química, brilhante. Talvez até mais que ele. Quando descobriu o que o marido estava fazendo com gases venenosos, ela o implorou para parar. Disse que ele estava pervertendo a ciência, que estava traindo tudo que a pesquisa deveria representar. Fritz ignorou. Dias após o primeiro ataque com gás, Clara pegou a arma de serviço do marido e atirou no próprio peito. Morreu nos braços do filho de 13 anos. E sabe o que Fritz Haber fez no dia seguinte? Voltou para a frente de batalha para supervisionar mais ataques químicos. Você consegue processar isso? Um homem tão dedicado à ciência, ao país, à ideia de dever, que nem a morte da própria esposa o fez parar. Isso é genialidade? É loucura? É monstruosidade? Ou é simplesmente humano demais para nós aceitarmos? Mas a história de Fritz Haber não termina aí. E é aqui que tudo fica ainda mais sombrio.
Após a guerra, a Alemanha estava destruída. Huber continuou pesquisando. Sua empresa desenvolveu um pesticida poderoso chamado Zyklon, autor eficiente e letal para insetos. Mais tarde, uma versão aprimorada foi criada. Zyklon B. Você já ouviu falar desse nome, não é? Zyklon B foi o gás usado nas câmaras de extermínio nazistas. O mesmo processo químico que Fritz Huber ajudou a desenvolver matou milhões de judeus, incluindo membros da própria família dele. A ironia é tão brutal que chega a ser insuportável. Um judeu alemão, que dedicou a vida para provar que era alemão o suficiente, criou a ferramenta que seria usada para exterminar seu próprio povo. Mas espera, fica ainda pior. Quando Hitler chegou ao poder em 1933, Fritz Huber foi expulso da Alemanha. Não importava quantas medalhas ele tinha, não importava que ele tivesse ganhado o Nobel, não importava que ele tivesse desenvolvido armas para a Alemanha vencer guerras. Ele era judeu. E isso era tudo que importava. Huber fugiu, humilhado, rejeitado pela nação que ele amou mais do que a própria esposa. Morreu no exílio, sozinho, em 1934. Um homem quebrado. Agora me diz, como você julga uma pessoa assim? Fritz Huber salvou bilhões de vidas com fertilizantes. Matou milhões com armas químicas. Foi vítima do regime que suas descobertas parcialmente permitiram existir. Foi genial e monstruoso, herói e vilão. E aqui está a verdade que ninguém quer admitir. Fritz Huber é a prova viva de que progresso não tem moralidade. Ciência não é boa nem má. É o que fazemos com ela que define tudo. Você usa a internet todos os dias. Ela foi criada para fins militares. O micro-ondas, que aquece sua comida. Tecnologia de radar da Segunda Guerra. A energia nuclear pode iluminar cidades ou destruí-las. Fritz Huber nos força a encarar uma verdade desconfortável. Genialidade e monstruosidade podem coexistir na mesma pessoa. E talvez, só talvez, elas coexistam em todos nós. Toda vez que você come, existe uma chance de que aquele alimento venha de fertilizantes baseados no processo Haber-Bosch. Você está literalmente vivo por causa dele. E ao mesmo tempo, o legado dele inclui horrores que não deveriam existir. Então, como lembramos de Fritz Huber? Apagamos ele da história porque é mais confortável? Ou olhamos de frente para a complexidade brutal da existência humana? Eu quero saber o que você acha. Comenta aí embaixo. Fritz Huber foi um herói, um vilão, ou simplesmente humano? E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve agora, porque histórias como essa, que ninguém te conta, são exatamente o que a gente traz aqui. Ativa o sininho, porque o próximo vídeo vai mexer ainda mais com a sua cabeça. A verdade é mais estranha que qualquer ficção. E Fritz Huber é a prova disso.